Marina tem a palavra para encaminhar em nome da liderança da rede. Caros deputados, solicito a atenção de vocês por um breve tempo para que eu possa falar sobre o motivo pelo qual retirei o projeto da primeira infância. E eu começo com uma pergunta. Qual deputado consegue me dizer qual é o orçamento do Estado para a primeira infância? Qual deputado consegue me dizer qual é o plano do Estado para as crianças de 0 a 6 anos? Não tem resposta, porque o nosso Estado não prioriza a primeira infância, porque não temos um plano para as nossas crianças. A política estadual pela primeira infância tem como objetivo criar um marco legal para que a gente possa avançar nesses temas. E eu venho aqui dizer, lamentando bastante o fato de ter retirado o projeto hoje por alguns motivos. Lamento pelas nossas crianças, que seguirão sendo esquecidas pelo Estado, que seguirão sem ser orçamento, sem ser prioridade absoluta. Eu lamento por vários deputados aqui presentes, que me mostraram da pior forma possível que eu não posso contar com a sua palavra. E eu lamento, principalmente, pela falta de diálogo. Porque não é verdade que eu não quis fazer alterações no projeto. Fiz 25 alterações e vou passar uma por uma respondendo elas. Em relação ao nobre deputado Douglas, que aqui subiu, me dirigiu a palavra, respeitosamente, devolvo a percepção de o que falta. Deputada Marina, eu vou pedir desculpas a Vossa Excelência, segurando o tempo, 8 minutos e 4 segundos. Não tem condição da gente continuar no plenário da maneira como está. Tem uma oradora na tribuna, né, e os deputados não estão só conversando, né, muitos deles, inclusive, de maneira muito eufórica. Eu sugiro que, caso tenha interesse, conversas importantes que eu sei que estão acontecendo, fazer no café que nós temos atrás, ou a minha sala está à disposição, né, mas que a gente possa dar oportunidade à deputada de fazer a sua posição e a sua colocação. Acho que agora é melhor, deputada Marina. Agora Obrigada. Sim, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, presidente. Vou voltar ao que vinha dizendo. Em relação ao nobre deputado e colega Douglas, a fala dele posso pouco fazer, porque ali falta interpretação de texto e sobra teoria da conspiração. Fica difícil construir um diálogo quando a gente realmente não consegue entender o mesmo texto. Mas em relação à colega deputada Janaína, na qual subiu aqui também e falou de vários temas, da qual eu concordo e respeito, quero falar tema por tema do qual foi colocado por ela. A nobre deputada subiu aqui e disse vários temas, colocou temas importantes, na quais eu passei 2 horas na sala dela concordando e construindo diversas alterações a eles. Vou passar um por um, para que não sobre dúvida que meu interesse é na primeira infância, que meu interesse é garantir políticas públicas de qualidade para as crianças de 0 a 6 anos, que meu interesse é garantir que a gente construa diálogo, pontes, com foco no que importa, com foco em melhorar a vida das crianças do Estado de São Paulo. Mas que não é possível, a cada fato que eu faço isso, a cada gesto, a cada alteração no texto, a gente quer ir um pouco mais, descobre outras coisas que quer colocar, que, na verdade, só reforçam a percepção de que não há um interesse real e genuíno em apoiar as crianças do Estado, em aprovar esse projeto. Então, vou começar as 25 alterações que eu topei realizar nesse projeto, sem contar as alterações que já tinha feito na CCJ, em consonância com o deputado Gilmacy. A gente começa com os princípios e diretrizes das áreas prioritárias, que no artigo 3 coloca a política, seus planos, programas, projetos, serviços e benefícios voltados ao atendimento do direito da criança na primeira infância, considerando as peculiaridades dessa faixa etária e mantendo a relação das etapas posteriores à vida, obedecerão aos seguintes princípios. Inciso 4º,
fortalecimento do vínculo e pertencimento familiar e comunitário. Quebrei esse inciso, deixei só familiar, coloquei um outro como estreitamento dos laços comunitários. A deputada subiu aqui e disse da importância da gente cuidar das crianças com deficiência. Tema esse que trabalhei por mais de 8 anos na minha vida, entendo e respeito. Tema, inclusive, que já é regulamentado pela Lei Brasileira de Inclusão, a LBDI, que foi aprovada no Congresso Nacional. Tinha uma discussão sobre as escolas, tema já regulamentado. A palavra inclusão trazia essa percepção que podia ter um mal entendido. Topei colocar, em vez de inclusão, atenção às necessidades das crianças com deficiência, acabando assim com esse possível impasse. Mais uma alteração que eu aceitei. No inciso 9, tinha a palavra corresponsabilidade da família, da comunidade, da sociedade, na atenção, proteção e promoção do desenvolvimento da criança. Aqui a gente está falando da política, como diz o artigo 3. Entendi o medo de que a gente estivesse tirando o espaço da família, colocando em pé de igualdade com o Estado, ainda que tem um artigo inteiro falando sobre a importância, primazia da família. Troquei a palavra corresponsabilidade, aceitei a palavra dever, para que a gente possa, então, colocar. É dever da família, da comunidade, da sociedade, a atenção, proteção e promoção das crianças. Ainda nesse inciso, tinha uma sugestão muito bem-vinda a respeito do processo de adoção, da qual foi inteiramente acatada. No artigo 4º, a gente tinha uma discussão sobre a participação solidária das famílias e da sociedade por meio das organizações representativas na proteção e promoção das crianças. São diretrizes para a formulação e avaliação da política. Tirei o em todos os níveis, que poderia dar a entender que poderia invadir o nível particular de cada família. Aceitei e acatei essa sugestão. Ainda no mesmo artigo 4º, no inciso 9º, a gente tinha uma questão em relação ao respeito à formação cultural da criança, relativamente à identidade cultural e regional, à condição socioeconômica, ético-racial, linguístico e religioso. Coloquei sem prejuízo de sua autonomia, entendendo que sim, as famílias e crianças têm autonomia na sua escolha cultural. 9º, a busca ativa por famílias adotivas, de modo de tornar esse processo o mais célere possível. Aceitei também esse inciso, colocando a questão da adoção em primeiro lugar. Artigo 5º, tinha de novo um artigo que colocava os incisos convivência familiar e convivência comunitária. Coloquei convivência familiar em primeiro lugar, solicitação do deputado Douglas. Quebrei em 2, colocando a família ainda como mais importante. Ainda que não tenha o menor sentido, enquanto isso quer dizer a partir da política e não da vida privada de cada um deles. Aceitei também uma sugestão endossada pelos colegas do Novo a respeito da forma de publicidade, garantindo um texto mais claro sobre a publicidade dirigida às crianças na primeira infância. Seguindo no projeto, no artigo 7º, tinha uma questão e uma sugestão sobre a participação das crianças em relação à própria política. Deixei claro que seria observada a respectiva faixa etária. Tinha uma discussão a respeito do inciso 7º desse artigo, que falava a promoção de meios e oportunidades para a criança na primeira infância participarem de manifestações artísticas e culturais como consumidoras e produtoras de cultura nas suas diferentes expressões e valorizações da diversidade regional. O deputado Douglas sugeriu na sua emenda colocar observada a respectiva faixa etária, da qual eu concordei e coloquei no artigo. Não concordei, e é verdade, em seguir esse texto colocando impedindo a sexualização precoce, porque entendo que sim, ainda que nós podemos ter um entendimento do que isso significa, aqui sim abre brecha para que a gente discuta isso num outro nível sobre o que é sexualização precoce. Tema polêmico que não quero trazer para o meu projeto de crianças de até 6 anos. Observada a respectiva faixa etária, garante
que as crianças tenham acesso a conteúdo somente destinado à sua idade. Eu só quero impedir que a gente torne um projeto destinado às crianças um projeto polêmico que discuta, afinal de contas, o que isso significa. Quando eles falam que deixam muito amplo, aqui sim a gente está deixando amplo e polêmico. Observada a respectiva faixa etária, que foi a sugestão do nobre deputado Douglas, garante que a gente possa ter conteúdos adequados para crianças até 6 anos. Ponto. Continuo. A gente garantiu e aceitou a proteção à liberdade religiosa, solicitação da deputada Maris. Aceitei também o direito ao acesso e contato direto com a natureza, tema importante para que a gente garanta o desenvolvimento de nossas crianças. Em relação à questão do homeschooling, que não é competência estadual, como dito pela deputada Janaína, aceitei colocar em qualquer de suas formas, chegando a um consenso. Acabo aqui minha explicação antes de passar todos os textos, reiterando que eu estou aberta ao diálogo e que quem perde com a gente não aprovar esses projetos são as nossas crianças. Obrigada.